Boa noite a todos. E aqui nós, com a graça de Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, estamos mais uma vez reunidos para o nosso culto, hoje, no domingo. Hoje nós estamos no dia 24 de maio de 2020, no domingo. Esse é o nosso guia, é o nosso boletim de hoje, do domingo. E nós queremos que vocês se sintam em casa, que esse pequeno lar aqui sirva de templo para o Senhor, porque o Senhor, no silêncio, Ele está no nosso templo. Então, boa noite, irmãos. Nós agradecemos vocês porque nos permitem entrar em suas casas. Verdade. Permite que nós possamos fazer parte da sua família, como a família de Cristo está impedida de se congregar fisicamente, então nós agradecemos por nos permitir entrar em suas casas, e nós queremos convidar a todos que se ajuntem conosco no louvor, com o hino 282 do nosso inário, em espírito, em verdade. Que Deus possa nos abençoar com esse culto de adoração a Ele, em espírito, em verdade. Em
pelas redes. Abram a Bíblia de Deus, a Bíblia do Senhor, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, o Magnífica, chamado também de Cântico de Maria. O Magnífica é uma oração onde Maria, inspirada pelo Espírito Santo, faz engrandecendo o nome de Deus. Por isso Magnífica. Magnífica é do latim, é uma palavra que significa uma oração que engrandece o Senhor, exalta o nome do Senhor. A nossa irmã Margarete vai fazer a leitura do texto. Lucas 1, de 46 a 55. Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma honra, de gratidão muito grande de estarmos aqui de novo com vocês para louvarmos e bendizermos o nosso Deus. E eu estive pensando enquanto eu estava cantando o hino, quando o pastor e a missionária fizeram a abertura, falando dos templos, né? Que os templos, nós não estamos podendo nos reunir no templo por causa dessa pandemia, mas é o momento de usarmos o nosso templo, que é o nosso corpo. Vamos fazer hoje, nesse culto, no nosso templo, no nosso corpo. Vamos nos santificar para prestar cultos a nosso Deus, de honra, glória, louvor, gratidão e tudo que é o de melhor, tudo que é mais sagrado de nossa parte, nós estamos fazendo agora. E faça na tua casa também esse momento, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então vamos fazer desse momento um momento de culto especial no verdadeiro templo do Senhor. Amém? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, com certeza. Em espírito e em verdade, como nós acabamos de cantar. Glória a Deus. Então, eu vou fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Louvado seja Deus. E agora então, a graça e a paz, irmãos. Nós vamos fazer uma breve oração para nós darmos início, invocando aqui a presença do Santo Espírito, e depois vamos louvar a Deus com o cântico Meu Ser louva ao Senhor. Santo e eterno Deus, diante da Tua presença nós nos colocamos em espírito e em verdade para louvá-lo, para adorá-lo e exaltar o Seu santo nome, Senhor. Como disse Maria em seu cântico, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de um intercessor, de um mediador entre nós e Deus. E Jesus Cristo é essa pessoa. E nós nos entregamos completamente nas mãos dele nesse momento e te pedimos que nos conceda o favor de ungir-nos com o teu Santo Espírito. Enche este lugar, Senhor, com o teu Santo Espírito. Dá-nos a presença plena dele, para que nós possamos nos edificar tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Meu ser louva o Senhor. Glória a Deus, que suba com um aroma suave, Senhor, ao teu altar. Oh Senhor, glórias te damos porque nos dá essa honra de nos alegrarmos É uma honra, Senhor. e estarmos diante da tua presença, te louvando, exaltando o teu nome e enriquecendo o nosso ser com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso. A gente sente o Espírito alegrando, né, amado? É um Espírito que se alegra no Senhor. Recebam esse Espírito que se alegra também. Se alegre conosco. Amém. Amém. Agora é um momento em que a igreja é convidada a confessar os seus pecados, estar diante de Deus, se constrangendo e confessando, declarando ao Senhor que nós somos pecadores e que nós precisamos de salvação, precisamos de perdão. Nós humildemente, de forma humilhante, nós nos ajoelhamos diante da Tua santa presença, Senhor, e nos colocamos envergonhados, porque somos pecadores. Nós temos consciência pelo Teu Santo Espírito que nos convence disso. E nós queremos ler o Salmo de número 139, os versículos 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus por sua palavra. E nós agora vamos louvar Deus com o hino Um Coração Limpo, do nosso inário número 271. Um Coração Limpo.
fechar nossos olhos, você que está aí na sua casa, se puder, coloque-se de joelhos, se não, permaneça como está, e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, como corpo de Cristo. Nós somos templo do Santo Espírito e nós nos constrangemos e confessamos que nós somos pecadores, que nós temos pecado, mas nós cremos que o sangue derramado na cruz pode nos lavar, pode nos remir, pode nos dar redenção, pode substituir-nos e nos justificar diante de Deus. Nós cremos que quando Jesus se fez pecado e em nosso lugar morreu naquela cruz maldita, Ele estava levando todos os pecados da humanidade sobre si. E por causa disso, nós agradecemos, Senhor. Nós sabemos que este é um amor que não há como calcular. Nós sabemos que o Senhor nos ama de forma infinita. E nós não temos como agradecer, senão louvando, adorando, bendizendo, engrandecendo o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 E agora eu queria convidar a missionária que faça a leitura do texto de Apocalipse. É um texto também magnífico e é um texto que fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorioso, visto, com os olhos de João e descrito por palavras humanas que João conseguiu encontrar para descrevê-lo na glória. Jesus, então, Apocalipse capítulo 1, de 13 a 18, a missionária vai fazer a leitura. 13 a 18. Graça e paz, irmãos. Para quem está ligando agora e nos vendo, graça e paz. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 13. 13 a? Capítulo 1. 13 a 18. 18, certo. Então, capítulo 1, de 13 a 18. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Glória a Deus. Você pode ler mais 2 versículos, amor? Sim. O 17 e o 18 também? Também. Eu vou ler inteirinho de novo, assim quem está chegando vai pegar, tá? Amém. Vamos lá. Eu vou começar do 13. Vai fazer toda a descrição. Prestem atenção e vão fazendo essa imagem na cabeça de vocês. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Oh, glória. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo disse a João,
Não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Um texto lindo, magnífico também, que descreve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na glória. Então ali no versículo 13, de 13 a 18, aqui tem os atributos de Jesus descritos nesse texto. Nós vemos aí no início, logo no início, Jesus como sacerdote e rei, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito uma cinta de ouro. Depois nós vemos a sua santidade, a sua eternidade. No 14, a cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, fazendo alusão ao atributo da santidade. Os olhos como chama de fogo, a onisciência de Deus. O olho como chama de fogo é o olho que penetra tudo, o olho que vê tudo, o olho que perscruta tudo. Nós temos também a onipotência nos pés de bronze firmes, que vão massacrar todos os inimigos. Enquanto todos não estiverem destruídos, derrotados, a morte e o Hades sendo lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, Jesus não deixará de cuidar da sua igreja. Também a boca, significando o juízo de Deus, a língua como espada, é o juízo que virá sobre os ímpios, sobre aqueles que forem encontrados em desobediência. E também ele diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que venceu a morte e o inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é quem pode nos livrar da morte eterna. Louvado seja Deus por sua palavra. E agora nós vamos louvar a Deus com alguns cânticos, enquanto nós fazemos aí a nossa oração intercessória, nossos pedidos pelas causas das nossas famílias, pelos nossos doentes, pela salvação da humanidade, debaixo desta pandemia, deste vírus desconhecido. Nós vamos pedir pelos pacientes que estão em hospitais, em casos graves, entubados, em leitos de UTI. Vamos pedir pelas pessoas que cuidam desses enfermeiros heróis, desses médicos heróis que estão ali diante dessa doença maligna. Nós vamos pedir também pelas crianças, pelos idosos, que Deus possa iluminar a mente dos nossos governantes, que tenham compaixão desse povo já sofrido, que deixem de se corromper por causa do dinheiro, que possam olhar com compaixão para esse povo. Vamos louvar a Deus pedindo todas essas orações. Hino 65, Graça Excelsa. Oh
que se prepararam para consagrar seus dízimos, suas ofertas. Esse é o momento, enquanto nós fazemos aqui o louvor com o hino o número 83, fortalece a tua igreja, o hino que fala de a renovação. Vamos consagrar nossos dízimos e nossas ofertas nesse momento. Hoje eu gostaria também de colocar todas as igrejas nessa hora de oração, da parte do dízimo também. Amém. As igrejas. O hino que nós vamos cantar é o número 506 do Inário da Igreja Adventista. É o número 530 do Inário Culto Cristão. É o hino 580, ele chama Vem, Visita a Tua Igreja, do cantor cristão. Esse aqui é um hino um livro que eu ganhei da Dona Margarida, um Inário de 1959, e também tem esse hino, e ele chama 552, Fortalece a Tua Igreja. Espera aí que não acabou. Quero colocar todas as igrejas que nós trabalhamos aqui com os nossos hinos. Amém. Na igreja presbiteriana chama Novo Cântico, ele chama Renovação, 299. Na harpa, Vivifica a Tua Igreja, é o 530. Esse aqui é Cantai ao Senhor, é o 545, Vivifica a Tua Igreja. Nem todos eu sei quais são as igrejas que usam, mas as igrejas da Assembleia, a Igreja Batista. Esse aqui é fácil, porque esse é da Igreja Adventista, da Igreja Batista do Sétimo Dia, é o 141, Vem, Visita a Tua Igreja também. As letras, elas modificam um pouco. O que eu gostei muito, Margarete, que talvez a gente possa depois colocar no nosso inário, você vai gostar, é essa letra aqui, que eu vi que ela é bem original, e é um livro bem antigo também, esse Cantai ao Senhor, ele é de 1987, foi a publicação dele. E eu achei bem interessante também, e fala bastante. Aqui eu não encontrei, não tem outra, isso. E aqui é outra vez, esses dois são os mesmos, só que estão com a letra. Acho que eu acabei. Ah, esse aqui também não tinha, é um livro muito antigo também Salmos e Hinos, mas mais antigo ainda da Igreja Presbiteriana, que eu ganhei da Dona Margarida também, mas muito interessante, então eu marquei um monte de coisa aqui, e para ver como as igrejas reformadas, elas são primorosas nas músicas. Aqui, nesse livro, nós encontramos textos musicais de Handel, de Mendelssohn, de Beethoven. Então, isso foi também para trazer um convite para vocês trazerem suas crianças para estudar música na nossa igreja. Oh, glória a Deus. Vamos encher de crianças nossa igreja. Cantando, louvando a Deus, aprendendo a louvar a Deus desde criança. Renovação. Fortalece
E agora, se a missionária quiser falar sobre o hino 255, Maranata. A missionária costuma falar da igreja. Aqui nós colocamos o Maranata, né? Porque a igreja nossa prega a breve volta de Jesus. Para quem chegou agora, Maranata quer dizer, ó, vem Senhor Jesus. Amém. É isso que nós mais esperamos, que o Senhor venha nos buscar. Thank
Louvaremos agora com o hino 82, o Castelo Forte, um hino que todos conhecem. A missionária pode fazer um comentário sobre o hino. Esse hino a gente sempre toca nos dias que a gente comemora a Reforma, que acontece em outubro. E ele foi composto por Martinho Lutero. E Martinho Lutero viveu de 1483 a 1546, então lá no século XVI. Lindo, como diz o nome, Castelo Forte,
é o nosso Deus. E com esse hino em nosso coração, em nossa mente, em nossa boca, nós vamos agora receber a palavra de Deus. Vamos receber em nossos corações os ensinos que Deus quer nos trazer. Eu convido os irmãos que abram sua Bíblia no livro do Gênesis. Nós temos caminhado neste texto do Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, os versículos de 1 a 8. Eu vou fazer a leitura, nós vamos orar, e depois eu vou fazer alguns breves comentários de pessoas que procuraram algumas explicações que talvez o pastor não conseguiu passar, né, com clareza necessária. Então eu vou tentar esclarecer os irmãos. Gênesis capítulo 6, de 1 a 8. Diz a palavra de Deus: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nós vamos orar e vamos então para as considerações. Senhor Deus, eu quero nesse momento colocar minha vida nas tuas mãos, que o teu Santo Espírito possa falar por meio desse servo inútil, Senhor, desse pecador que aqui está diante da presença santa do Senhor, mas que o Senhor, por esse chamado, me colocou aqui. E eu estou aqui, Senhor, ao teu dispor. E eu te peço, Senhor, que use a boca do teu servo, a mente do teu servo, o físico do teu servo, mas que não deixe o teu servo ser a manifestação, mas que seja a tua, que as tuas palavras sejam ditas através do teu servo. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a primeira consideração é uma revisão que nós temos colocado, repetido, porque a palavra de Deus, ela não é natural para nós, não é natural para o homem pecador entendê-la de uma maneira clara. Não é natural para um pecador, um homem caído, um homem degenerado pelo pecado, não é natural nós entendermos a palavra. É mais natural nós escarnecermos da Bíblia.
é mais natural nós não crermos nela. É também mais natural nós fazermos como os teólogos liberais, encontrarmos pontos em que ela não tem sentido, ou que ela tem controvérsias, tem contradições, tem pontos que são completamente opostos. Mas nós cremos por meio do Espírito Santo, por causa da nossa nova natureza, por causa do nosso novo nascimento, da nossa regeneração, realizada como um milagre, como uma ressuscitação de um ser espiritualmente morto e escravo do pecado. Nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, é infalível e é a única regra de fé e de vida. E por isso nós estamos aqui com ela nas mãos e com a autoridade dada pelo Espírito Santo, nós trazemos esses ensinos, embora sejamos tão pecadores quanto todos os que estão aí acompanhando, ou pior, nós estamos, como Paulo dizia, né? Nós somos todos pecadores e o maior deles sou eu, mas nós estamos aqui humildemente colocando aquilo que o Espírito Santo pediu para nós trazermos. Então, a primeira questão é a seguinte: por que nós entendemos no versículo de número 1 e de número 2 que os filhos de Deus e as filhas dos homens não são criaturas angélicas? Porque nós entendemos que não são seres espirituais que tomaram formas de corpo humano e tiveram relações com mulheres. Nós cremos pelo seguinte: veja no capítulo de número 3. O capítulo 3 conta a história do casal Adão e Eva, colocado no jardim do Éden em perfeição e com uma única exigência. O Senhor deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a única exigência que Deus havia feito. E se esse casal tivesse passado nesse teste, nesse vestibular, nós não estaríamos hoje aqui nessa condição de pecadores. Mas o casal caiu. E a descrição da queda do casal está descrita no capítulo número 3 de Gênesis, quando então Satanás toma posse de um animal que é referido como a serpente, o mais sagaz de todos os animais, e ele então seduz Eva. Nós não sabemos como ele fez, nem quanto tempo ele levou para seduzir Eva, e Eva tomou do fruto da árvore com esse desejo. Diz Satanás para Eva: porque Deus sabe que no dia em que desse fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso seduziu Eva, isso trouxe curiosidade para Eva. E então ela tomou do fruto e comeu. Deu o fruto para Adão e este também comeu. O primeiro pecado, a desobediência. Eles duvidaram da palavra de Deus. Então, Deus executa um juízo imediato. Eles são expulsos do Éden. Eles perdem a natureza pura e inocente que Deus havia criado. Então, vem o capítulo número 4. E o capítulo 4 diz que Adão conheceu Eva e teve o filho Caim, e teve um segundo filho, Abel. E Caim matou Abel.
quando Caim mata Abel, Caim se une a irmãs dele, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E no início havia essa possibilidade, porque havia uma pureza genética. Então, irmãos eram a única opção de multiplicação da humanidade. Então, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Abel foi assassinado por Caim, e Caim, então, começou a gerar filhos e filhas. Veja que Deus deu para os filhos de Caim, né, dons, e esses dons estão descritos nos versículos do capítulo 4. Diz que quando Caim teve um filho chamado de Enoque, os nomes são parecidos. Depois teve Meujael, Metusael, teve Lameque. Lameque já foi o primeiro polígamo. Lameque matou um homem porque havia machucado, e um menino, um moço que tinha pisado em seus pés. Tornou-se já mais violento, mais assassino e mais moralmente depravado do que o seu pai Caim, né, sendo o primeiro polígamo, que era uma ordem contra a natureza, contra as ordens de Deus. Então, depois eles tiveram mais filhos, e os filhos tiveram os dons. Jabal foi pai daqueles que habitam em tendas e que se tornaram possuidores de gado, são agropecuários. Jubal foi pai daqueles que tocam harpa, flauta, os primeiros músicos. Então os dons começaram a surgir na face da terra. Tubal-Caim foi aquele que desenhou instrumentos de corte, de cobre e de ferro. E assim foram sendo desenvolvidos os seres humanos sobre a face da terra. Mas aí, quando nós vemos no versículo de número 16, nós vemos que um versículo triste diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então nós vemos aqui a concretização daqueles descendentes de Satanás. Então, no versículo 15 do capítulo 3, Deus decreta a maldição: porém inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e a sua igreja, entre o povo de Deus e o povo que serviria aos demônios. Dois povos nós temos. E aqui nós vemos que Caim retirou-se da presença de Deus. Então nós vemos a primeira igreja de Satanás sendo formada. Os descendentes de Caim são aqueles descendentes que Gênesis 3,15 diz: são aqueles que servem aos demônios, servem a ídolos, servem a estátuas. E nós vemos que depois, no capítulo 5, Adão tem mais um filho chamado de Sete. E Sete tem um primeiro filho que é chamado de Enos. E nós vemos que Enos, a partir de Enos, nós temos no versículo 26 do capítulo 4, que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, os descendentes da mulher, a igreja ou o povo de Deus, os descendentes de Sete, a linhagem piedosa, vinda, gerada pela linhagem de Sete, daria origem ao Messias Jesus Cristo. Então, essa linhagem começa a invocar o nome do Senhor.
e a linhagem de Caim é retirada ou retira-se da presença do Senhor. Nós temos até agora uma alusão somente a homens, somente aos descendentes primeiros de Adão e Eva. A linhagem ímpia de Caim, que retira-se da presença do Senhor em rebeldia, rejeita o Senhor, e a descendência de Sete, que está invocando a presença do Senhor. Dois povos. Por isso que nós falamos, nós temos só dois caminhos, um largo e um estreito. Jesus ensinou isso. Desde o princípio é assim. Dois povos. Então nós cremos que pelo quadro, pelo contexto, pelos capítulos 3, 4 e 5, nós chegamos agora no capítulo 6 e nós temos que os filhos de Deus e as filhas dos homens começam a se casar. Ou aqueles que eram crentes em Deus, que invocavam a presença do Senhor, o nome do Senhor, que dedicavam culto a Deus, agora se corrompem, se pervertem e se unem a mulheres descendentes de Caim, descendentes de pessoas ímpias da linhagem ímpia, pecadora, que saiu da presença do Senhor, que são com os descendentes da serpente. Então, por isso, essa união profana com o sagrado, de homens que eram luz, agora se ajuntam com as trevas. Homens que adoravam a Deus se unem a mulheres que adoram demônios, deuses pagãos, e a partir daí a humanidade começa a sofrer uma degeneração e tão profunda, tão violenta, que passa da medida estabelecida por Deus. E é isso que nos leva nessa linha de raciocínio. Não cabe aqui a imagem de colocarmos anjos. E eu vou dizer para os irmãos mais um argumento que me levou a esse raciocínio. Como médico, eu já estudei a origem de certas doenças. E nós temos que doenças sexualmente transmissíveis, elas começaram dentro da Europa, e principalmente na Primeira Guerra Mundial, quando os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam sozinhas. Isso é chocante, mas pode ser lido em qualquer livro hoje. Antes a gente via mais em livros médicos. As doenças transmitidas por animais às mulheres que ficavam viúvas ou sem maridos. E elas tinham relações com animais. E os animais, especialmente os cães, eles transmitiam doenças. E os homens que sobreviviam das guerras, quando eles voltavam da guerra, a mulher já estava com doença sexualmente transmissível e não havia cura para a doença, sífilis, gonorreia, doenças graves, talvez não tanto para a morte, mas doenças sérias, elas transmitiam para os seus maridos. Então, muitos perderam a vida por causa dessas doenças. E o que significa isso? Significa que, cientificamente, uma espécie diferente de animal não consegue gerar filhos com outra espécie. Deus não deixou isso quando ele criou para que uma espécie pudesse se reproduzir com a mesma espécie.
espécies diferentes de peixes, espécies diferentes de cães se multiplicando, raças e novas raças surgindo, sim, porque há uma especialização de adaptação a ambientes, a locais, a treinamentos, a melhorias genéticas, sim. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar assim, que imaginem, nós conhecemos pela Bíblia somente 3 tipos de seres. Deus, que é trino e eterno. Nós conhecemos os anjos, que são espíritos criados, seres espirituais criados, que podem tanto ser anjos que obedecem a Deus, santos anjos, ou anjos caídos, anjos que são rebeldes, que se rebelaram a Deus, que já estão condenados à perdição. Anjos, seres espirituais. E os seres humanos. Nós somos constituídos de corpos, com a parte material, tangível, visível, tocável, e nós somos constituídos de uma parte invisível, não palpável, que compõe a nossa personalidade, a nossa consciência, a nossa inteligência, as nossas vontades, nossos sentimentos, o nosso caráter. Nós somos compostos de partes espiritual e uma parte corporal, física, visível. Então, dentro desse contexto, nós temos esses 3 tipos de seres. Não há, na minha mente científica, possibilidade de um anjo gerar filho com uma mulher. Nenhuma possibilidade. Bom, então, essa era uma questão que me perguntaram. A segunda questão era da palavra gigantes. A palavra gigante, ela vem de uma raiz chamada caído. É uma palavra de origem hebraica que significa homens caídos, homens ímpios, homens degenerados, abortos da natureza, gente moralmente deformada, profundamente em vida de pecado. Os nefilins e os giborins são gente gerada que gosta de ser honrada, respeitada. Por isso que eles falam varões de renome, gente que, como hoje existem pessoas que se exaltam, que se glorificam a si mesmo. Então, giborim é uma espécie de ser humano que gosta de buscar os césares romanos. Eles eram gentes desse tipo. Eles chegaram a chamar para si mesmo de divindades, de filhos de deuses, não sendo mais do que homens de carne e osso. Todos estão mortos em seus túmulos. Então, os nefilins e os giborins são gente que vieram da linhagem de Caim, os nefilins, gente monstruosa, gente muito grande, porque eles estavam próximos da criação. Adão e Eva tinham um físico perfeito, viviam próximo de 1000 anos, num ambiente de clima perfeito, oxigenação perfeita. Então, por isso, a nossa noção de que não há como isso ser encaixado aqui como anjos, mesmo que muitas passagens, como Jó, capítulo 1, verso 6, como Jó, capítulo 2, verso 1, capítulo 38, verso 7, nós temos em Judas, nós temos vários textos que falam de filhos de Deus e que nós sabemos que são anjos. Mas neste contexto aqui, não tem como encaixar um anjo por esses argumentos. Então, iniciando por esse
por essa explicação. Eu espero que os irmãos que tiveram dúvidas possam ter essas dúvidas sanadas. Então, nós dividimos didaticamente esse texto, que tem 8 versículos, em 3 porções. Por quê? Porque a porção de versículo 1 a 3, ela fala de um aumento do pecado, a multiplicação da maldade, levando Deus a reagir com juízo, a decretar juízo. Dos versículos 4 até 7, nós temos uma segunda porção, em que o aumento do pecado, a multiplicação da maldade leva Deus a reagir com tristeza. É nessa que nós estamos andando. E por último, o versículo 8 é a porção em que a maldade, a multiplicação do pecado faz Deus reagir com graça. E nessa ainda nós não chegamos. Então nós caminhamos no versículo de número 4 e depois nós vamos então andar hoje a partir do versículo número 5. Vamos andar mais um pouquinho. Os teólogos mais estudiosos, os grandes escritores de comentários bíblicos, os grandes teólogos, eles encontraram talvez esse texto como o mais difícil dos textos bíblicos para serem interpretados, porque muita dúvida existe. É até possível, e eu creio que se um dia alguém inspirado pelo Espírito Santo me convencer de que eu estou errado, eu cedo a minha imaginação não é capaz de viajar na maionese, como dizem. Eu só posso entender as coisas de uma forma como uma lição. Por quê? Mais uma lição que eu venho repetindo para os irmãos. A Bíblia, ela não está aqui para trazer imagens de sonhos para nós. Ela traz lições. A Bíblia trazia lições para quem? Quem escreveu o livro do Gênesis, ou os 5 livros primeiros, foi Moisés. E Moisés tinha um povo que ele tirou do Egito e, por meio do deserto, ele ia levar esse povo para uma terra prometida. Esse povo precisava conhecer o que aconteceu antes do dilúvio, porque era perigoso acontecer novamente quando eles chegassem na terra. Então, essa lição espiritual vem desse texto aqui. Moisés queria ensinar o seu povo para que ele não cometesse o mesmo erro que esse povo antes do dilúvio cometeu. Ele trouxe, inspirado pelo Espírito Santo, porque Moisés não esteve antes do dilúvio. Moisés escreveu isso aqui 1.200, 1.400 anos antes de Cristo nascer. Ele não podia ter visto, mas o Espírito Santo é que inspirou a palavra de Deus. Toda a Escritura inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino. Por isso que nós estamos aqui aprendendo. Ela nos ensina. Mas ela é útil também para a repreensão. Quando alguém vive em pecado, um filho teu vive em pecado, o que você faz? Você usa a palavra de Deus e exorta teu filho. Você repreende o teu filho amorosamente através da palavra. Então ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela também nos educa na justiça, no conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Então aqui nesse texto não dá para a gente ficar devaneando que anjos ou seres extraterrestres vieram de outros planetas e tiveram filhos aqui monstruosos, gigantes, como a mitologia grega fala. A Bíblia não é assim. A Bíblia ela é simples.
ela nos dá educação por meio de lições espirituais, por fundamentos de verdade absoluta, a verdade divina. Por isso que nós não podemos sair daquele contexto que foi dito para os irmãos, que chegou nesse ponto. São homens. E o dilúvio não foi decreto de juízo contra anjos. O dilúvio, os anjos já estão condenados. A Bíblia toda fala. Quem pode ser salvo ou se tornar um perdido são os homens. Jesus Cristo morreu para a salvação de homens e não de anjos. Isso em toda a Escritura está descrito. Então, esse tipo de pensamento não tem sentido para nós. Então, eu queria que ficasse isso bem claro, mesmo que um dia alguém venha e me convença de alguma diferença. A lição espiritual aqui é o julgamento de homens que seguem obstinados no caminho da rebeldia, no caminho da imoralidade, no caminho da violência contra a vontade de Deus. É nesse sentido que Moisés escreve. Moisés não escreve para anjos. Moisés escreve para homens. 2, 3 bilhões de homens e mulheres que saíam da escravidão do Egito. É essa gente para quem Moisés escreve. Mas a palavra de Deus também traz as lições espirituais para nós dos dias de hoje. Hoje nós somos exortados a aprender com lições que nós, aqui estudando esse texto, são lições muito importantes. Nós vimos a lição do jugo desigual, nós vimos a consequência de gente ímpia, gente que não acredita em Deus, tendo filhos que não acreditam em Deus, que tem netos que não acreditam em Deus. Vocês imaginam as pessoas que foram criadas durante o comunismo ateu na Europa, na Rússia, na China até hoje, na Coreia do Norte. Se vocês olharem a conduta dessas pessoas, a maioria delas é uma conduta completamente fora do normal. São condutas que não condizem com o amor que Deus tem por nós. Então, seguindo, depois que Moisés mostra como é que originou todas essas pessoas, os nefilins, os giborins, Moisés mostra a maldade, como chegou, em que ponto chegou. E Moisés então começa a falar o que isso causou em Deus. E nós vamos olhar agora um pouquinho para quem é o nosso Deus. Quem é o Deus que você e eu acreditamos? Quem é o Deus que nós cremos? É um Deus amoroso, é um Deus moral, é um Deus sábio, infinitamente sábio, mas é um Deus justo, soberano, é um Deus que tem nas suas mãos a criatura. Ele é soberano sobre a minha e sobre a vida sua. Ele é soberano sobre a natureza criada, sobre todo o universo. É o Deus que sustenta você e eu vivos. É o Deus que sustenta toda a vida que existe. É o Deus que sustenta o universo como ele é, em equilíbrio perfeito. É esse Deus, onipotente, onisciente, mas também onibenevolente, misericordioso, longânimo. É esse Deus que vê a maldade. E ele descreve assim:
Moisés diz: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. E quando Deus olha mais dentro do coração e da mente dos homens daquele tempo, antes do dilúvio, ele vê que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós podemos dizer que os homens aqui, eles se deformaram como abortos. Eles se deformaram a ponto de eles se tornarem semelhantes aos demônios. Porque quando você lê, traduz, esse era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, você pode entender que não havia mais nada de bom que o homem fazia. Tudo o que ele fazia era mal. Tudo o que ele pensava era mal. Tudo o que ele sentia era mal. Eu falo Jesus porque esse viu o Senhor, nós podemos dizer que é o Senhor Jesus, antes da encarnação. É a Trindade Santa, é o Deus Pai que está vendo, é o Deus Filho que está vendo, é o Deus Espírito Santo que está vendo. É esse Espírito Santo que habita em mim e em você. É o Deus Pai que é onisciente. É aquele Jesus que a missionária leu, que tem olhos como chama de fogo. A onisciência. É esse Deus Trino que vê a maldade dessa geração. E eles chegam ao versículo 6. E o versículo 6 diz: então, por causa de tudo isso, desde o versículo de número 1, nós vamos caminhando, chegamos do versículo 6. Por causa de tudo isso, então, devido a isso tudo, em consequência de toda essa maldade que atingiu a humanidade, por isso que eu falo, não há anjos aqui, não tem contexto para anjos. A deformação moral aqui é do homem. É a maldade absoluta. Se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra. Então, esse termo se arrependeu, quando a gente lê a palavra de Deus, nós precisamos aprender algumas coisas. Quando a gente estuda o texto, nós fazemos a exegese do texto. Nós vamos ler a palavra de Deus nunca, jamais, sem antes orar para que o Espírito Santo ilumine. Foi Ele que escreveu, foi Ele que inspirou. Então a Ele você deve pedir, jamais leia a palavra sem antes orar para o Espírito Santo. Em segundo lugar, você nunca deve olhar para a palavra de Deus e entendê-la literalmente. Em alguns textos é necessário que você faça a exegese do texto. Você não pode ir com ideias pré-concebidas, porque a palavra vai ser explicada, vai ser exposta na tua mente pelo Espírito Santo. Então este arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, significa uma maneira de quem Moisés escrevendo, ele encontrou uma palavra que os homens entendem e que ele atribui a Deus. Ele coloca o arrependimento como um sentimento humano, um sentimento humano. Mas vamos partir do princípio de que o homem,
para ele se arrepender, ele precisa sentir que errou. O homem precisa, quando ele sente e se arrepende, é porque ele sente culpa. Ele sente que fez alguma coisa errada. A sua consciência fica pesada e ele então se arrepende. O arrependimento parte de um princípio de que é necessário haver culpa. É necessário que tenha acontecido um pecado para que o homem então se arrependa. Mas sendo Deus santo, perfeito, nós não podemos imaginar que Deus então errou para se arrepender. Se Ele é onisciente, Ele sabia que tudo isso aqui ia acontecer antes mesmo de tudo vir a existir. Quando Ele disse, haja luz, Ele já sabia que isso aqui ia acontecer. Nada pega a Deus de surpresa. Mas então, o que significa essa palavra arrependeu-se? É uma maneira de você fazer uma analogia para dar um ensino. É uma maneira que Moisés encontrou, e os tradutores também, de nos ensinar um princípio espiritual. O arrependimento de Deus é santo, mas no sentido de que é um sentimento que o coração de Deus, como o do homem, é por culpa. O arrependimento de Deus é uma analogia apenas, é simbólico para haver o entendimento. Ele arrependeu de ter feito o homem na terra. E continua a dizer, e isso lhe pesou no coração. Essa palavra pesou no coração é como, traduzindo do hebraico natural, significa que é como se você tivesse acabado de perder a pessoa mais importante da sua vida. O pesou no coração aqui, imagine que você levou uma vida inteira para ter um único filho e não pode ter mais. E esse filho morre. É essa dor que significa esse peso no coração. Esse peso significa uma dor profunda. Então, qual é a lição que nós tiramos daqui? A lição é de que nosso Deus é um Deus amoroso. É um Deus que viu toda aquela maldade e Ele se entristeceu. Deus não é como os deístas falam. Deus criou todas as coisas, estabeleceu leis e largou tudo por conta própria. Não é assim. O nosso Deus, Ele interage com a gente. Ele vive com a gente. Ele se alegra comigo e com você. Ele sofre comigo e com você. E nesse ponto, Ele sofre como se Ele tivesse perdido o único filho dele. Porque toda a criação que Ele havia feito tinha chegado num grau de degradação tão profundo que tornou-se impossível a sua salvação. A deformação moral, chamada de aborto aqui, a palavra original aqui é aborto, é caído tão profundamente que não havia mais, nem o Espírito Santo havia sido já retirado. Não havia mais possibilidade de conversão dessa humanidade. Então, esse peso no coração que Deus sentiu
é como se ele estivesse perdendo um filho. E é esse o ponto que eu queria chamar a atenção hoje dos irmãos. É o ponto de que o meu pecado e o seu pecado causam em Deus profunda tristeza. É essa tristeza que nós precisamos entender que nós causamos em Deus quando nós pecamos. Porque nós temos que aprender essas lições espirituais para que nós não continuemos andando como nós estamos andando. O nosso Deus é um Deus que sofre por nós. É um Deus que sente dor por causa dos nossos erros. E é um Deus que, primeiro, Ele enxerga tudo isso, Ele vê que, e Ele vai tentando, exortando, Ele vai dando chances para nós sairmos. Mas Ele olha, Ele vê e se entristece. É nessa hora que nós vemos quanto amor Ele teve por nós. Quando Ele decidiu enviar seu único filho para morrer por mim e por você, é essa mesma dor que Ele sente aqui, que Ele vai sentir quando o filho dele morrer na cruz. Por sua causa, por minha causa. Por causa do seu pecado e do meu. Por causa da malignidade do seu pecado e do meu. É que esse peso faz ele sentir como se ele estivesse perdendo um filho único. Esse arrependimento é dor, é tristeza, é um sentimento profundo de um Deus que nos ama infinitamente. E eu faço Ele sentir essa dor, e você faz Ele sentir essa dor. Por isso, o crente precisa de oração. O crente precisa se ajoelhar. O crente precisa da força do Espírito Santo. Precisa jejuar diante de Deus continuamente, constantemente, para que nós tenhamos força para lutar contra essa natureza pecadora que leva o nosso Deus a sentir essa dor. Essa é a lição que nós tiramos do versículo 5 e 6. E viu Deus quanta maldade havia, quanta multiplicação de pecado havia. A humanidade chegou num ponto que transbordou, e era só mal o seu pensamento, as suas obras. Viviam como animais, como demônios, abortos deformados moralmente. E Deus se entristeceu. A lição que Moisés deixa para mim, para você, e que deixou para o povo dele que ia lá para a terra prometida. Mas parece que Moisés sabia que o povo ia fazer isso de novo. E quando o povo chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi se ajuntar com as mulheres pagãs e passar a idolatrar ídolos, imagens, deuses falsos, demônios dentro de ídolos. Foi isso que o povo fez, e Moisés ensinou, preparou, alertou aquela gente que isso ia acontecer. E nós vemos que isso é o retrato
da nossa sociedade hoje. Há nefilins nos dias de hoje. Há giborins nos dias de hoje. Há gente que pensa continuamente mal, andando com desígnios maus nos seus corações. Hoje. E por isso, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está triste, sofrendo por causa do meu pecado e do seu, do meu jeito de andar e do seu. Nós vamos orar agora e depois nós vamos receber a bênção final e vamos louvar a Deus com um hino. Senhor Deus, nós queremos que o Senhor sonde os nossos corações. Nós queremos que o Senhor olhe para eles e veja, Senhor, como nós temos andado. Que o Senhor olhe como nós temos pensado, que pensamentos têm em nossas mentes. Se nossos olhos têm adulterado, Senhor. Se as nossas mentes têm desígnios maus, se nós temos maquinado pensamentos ruins sobre pessoas, se nós temos trabalhado na nossa família para edificar o nome do Senhor, se nós temos ensinado nossos filhos lições espirituais preciosas como essa que o Senhor nos ensinou hoje, se nós temos estudado a Tua Palavra, se nós temos privado nossos corpos de tudo, se nós temos vivido buscando só prazeres, comprando para satisfazer nossas vontades pessoais, se nós temos só buscado prazer na comida, prazer em ter coisas e mais coisas, enriquecermos, pensando só nas coisas desse mundo, tira de nós, Senhor, coloca-nos no caminho que o Senhor quer que nós andemos. Sonda os nossos corações e faz de nós pessoas melhores, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar então para os irmãos que possam se colocar em pé em suas casas. Nós vamos receber a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Criador, o nosso Deus que nos sustenta, que sofre por causa do nosso pecado, e que as consolações, o convencimento, a companhia do Santo Espírito sejam íntimas conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.
Ai, já acabou o nosso culto de adoração. O Gui, vem falar tchau com a gente. O Rony também já está aqui. Então, dá até saudade já, que a gente está despedindo de vocês, né? Então, acabou o nosso lembrem-se culto de adoração. que quarta-feira Vem cá. nós vamos ter a aula com a missionária, continuando, Você é o mais alto, você vai ficar aqui. continuando Romanos, Verdade. no tema caminhando. Agora nós vamos, a base da vitória é o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Quarta-feira, às 20 horas, não esqueçam, vamos orar desde já para que a palavra que a missionária vai nos trazer seja edificante, seja para fortalecer o nosso espírito nesse tempo difícil. É isso aí, pessoal. Então, olha, boa noite para vocês, durmam em paz, durmam com Deus, que Deus os abençoe. E aí, a gente volta agora na quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas. Tchau, Amém. pessoal. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.